Vamos lá, começando a gravação. Então, na aula da semana passada, na quinta-feira, nós definimos então o ciclo operacional como sendo esse período aqui, né, que vai do armazenamento de um produto. Tá vendo? Olha, por que ele começa no armazenamento da matéria-prima? Porque o estoque é custo, já começa a ter um custo aqui, né? Já começa a ter um elemento financeiro. Estoque é custo por dois motivos. Um é o custo mesmo de armazenar o produto. Por exemplo, ter um galpão, ter um prédio, né, um terreno que seja para armazenar aquela matéria-prima. Se for um produto perecível, tem que ter energia elétrica para mantê-lo, etc, etc, né? E tem o segundo elemento, é o custo de oportunidade. Porque se uma empresa, por exemplo, ela constrói um galpão para armazenar matéria-prima, notem que, para nós em finanças, tudo tem custo de oportunidade. Tá? O custo de oportunidade ele sempre entra em qualquer raciocínio financeiro. Por exemplo, é muito comum pegar um livro de finanças, um livro de economia, escrito nos Estados Unidos, americano, né? E obter o seguinte raciocínio. Em muitos casos, esses livros colocam para a gente situações nas quais muitas vezes a pessoa, mesmo tendo um poder aquisitivo, mesmo tendo condições de ter uma casa, vamos supor, um apartamento com 4 quartos, mas ele mora sozinho, por exemplo, então o livro coloca que os livros colocam, né, que existe um custo de oportunidade por ele morar sozinho num apartamento de 4 quartos. Ele poderia alugar o seu apartamento, né, né, como proprietário, ser inquilino de um outro apartamento menor e obter inclusive uma renda. Essa renda que ele deixa de oferir seria o custo de oportunidade, seria aquilo que ele deixa de ganhar em outra alternativa do uso do seu capital, né, do seu patrimônio, no caso, né? Então, para nós, tudo entra em custo de oportunidade, entra em qualquer análise que vá ser feita. Então, se uma empresa constrói um galpão, ela tem que considerar também o valor do aluguel desse galpão dentro da sua análise, né? É claro que isso é muito difícil, ainda mais quando se fala em Brasil, que aqui no Brasil se fala muito, por exemplo, voltando ao exemplo da pessoa que mora no seu apartamento, aqui no Brasil se fala muito da questão da casa própria, né? Na questão da casa própria. Então, a pessoa tem que comprar sua casa própria, né? Existe então, um modelo de financiamento disso. Já em outros países é muito comum a pessoa passar a vida inteira, né, alugando, porque às vezes o custo de oportunidade pode valer mais a pena, né? Mas enfim, isso é um papo para um outro momento, que a gente for falar então de custo de oportunidade e essas relações, né? Isso é muito comum de tratar nas disciplinas de finanças pessoais, finanças comportamentais, ok? E vamos lá. Então temos aqui o ciclo operacional e o ciclo de caixa, que eu falei para vocês, que ele é muito importante, que é o período de tempo no qual a empresa, de uma média, né, de um valor que ela define como sendo seu caixa ótimo para um determinado período, até zerar. Cada momento em que ela vai, por exemplo, de 10 mil reais até zero, é o seu ciclo de caixa. Claro que na vida real ela não vai até zero. São modelos teóricos, e depois eu vou falar dos modelos de caixa, vai ser o nosso próximo tópico, os modelos de gestão de caixa, né? Mas já deixando claro que quando a gente fala de um modelo, pessoal, já vou falar isso agora, fazendo um parênteses. Aliás, eu tenho duas coisas para falar, mas fazendo um parênteses, um modelo, e eu falo muito isso aqui na disciplina de finanças,
Porque todo pensamento financeiro ele é baseado em modelos, né? Os modelos de formação do portfólio, os modelos de carteira, os modelos de gestão de caixa e por aí afora, né? Um modelo, ele é uma simplificação da realidade. Ele é como um mapa. Um mapa é uma simplificação da realidade. Todos vocês já estudaram geografia, vocês já abriram um mapa, né? E obviamente você sabe que o mundo não é assim, porque obviamente o mundo é, é uma esfera, né? Com achatada nos polos e que gira em torno do seu próprio eixo e gira em torno do Sol, né? Então você sabe que o mundo não é como o mapa, mas o mapa simplifica a realidade, né? O mapa mostra a realidade de uma forma bem simples e nos permite, então, ter uma certa noção de espaço, distância, entre outras coisas, né? Mas, obviamente, um, um piloto de avião não depende só de um mapa para pilotar o avião. Ele precisa de outros instrumentos, né? Mas um mapa, ele simplifica bem a realidade. E assim como é um modelo em finanças, o modelo vai simplificar bem a realidade e ele nos permite tomar decisões, né? E muitas vezes decisões supondo que outras variáveis não vão ser afetadas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem atual. Bom dia, Mayara, tudo bem? Vou dar um exemplo para vocês bem atual. A minha área de pesquisa, o meu objeto de pesquisa como pesquisador, né, é setor elétrico, né? Então agora nós estamos debruçados sobre essa questão de racionamento, preço. Então, se vocês devem estar acompanhando aí a questão de crise hídrica e tudo mais, e o modelo de formação de preço já diz que os preços tendem a subir. Vocês devem ter já visto que só agora em junho as tarifas devem subir em média 15%, né? Em média do país, em alguns lugares mais, outros lugares menos. E por quê? Porque o modelo de preço, ele é formado a partir da previsão de chuva. Então, como as previsões são de pouca chuva, então tende a aumentar o preço. Claro, excluem outras variáveis, como por exemplo, hoje em dia já temos 10% da matriz elétrica brasileira formada por energia eólica. Então, se ventar muito, bom, se ventar muito é outra história, só que o vento você não prevê, né? O vento vem e venta. Se não ventar, você tem que ter outra alternativa para gerar energia, né? Então, não tem uma previsão de longo prazo, né? Como tem de chuva, por exemplo. Mas enfim, então é só para mostrar para vocês como o modelo ele simplifica a realidade, mas ele nos permite, mesmo dentro de suas simplificações, que a gente tome decisões e que a gente possa, no caso financeiro, né, tomar decisões e tomar posições também, posições de investimento, posições acerca de não investimento, né? E o ciclo de caixa é um caso como esse, né? É um modelo de caixa que você utiliza todo o seu dinheiro até chegar a zero. Então, esse é o ciclo de caixa. E esses tempos são muito importantes. Esses tempos são de fato muito, muito importantes. Por quê? Porque eles vão relatar, de alguma forma, a saúde financeira de uma empresa. Por exemplo, um banco, quando uma empresa recorre a um banco para tomar recursos emprestados, seja para capital de giro, seja para investimento, seja para investimento em capital, investimento em giro, né, investimento em patrimônio. Obviamente, uma coisa que o banco faz é esmiuçar toda a saúde financeira da empresa e, obviamente, tentar fazer uma previsão sobre o futuro dessa própria empresa. E uma das coisas que se utiliza é o seu ciclo de caixa. Em especial, os bancos sabem, por exemplo, olha, uma empresa do setor têxtil, vamos supor, né, tem um ciclo de caixa de aproximadamente 45 dias.
Então, se uma empresa do setor têxtil vai até o banco e pede dinheiro emprestado, e o banco calcula que o seu ciclo de caixa não é de 45 dias, como está na média do restante do setor, mas é de 70 dias, então o banco pode até emprestar, mas aí ele tende a cobrar taxas de juros mais altas. Aí entram as taxas de juros diferenciadas, né? E como é que o banco calcula isso? Bom, então aqui que nós vamos começar então o tema de hoje, né? Ele pode calcular isso, esse aqui nós já vimos, né? Baseado simplesmente nas demonstrações de resultado de exercício que as empresas são obrigadas a apresentar, né, ao pedir recursos, e também baseado nos balanços da, das empresas. Notem que, e vocês vão ter essas equações depois, vocês viram que eu coloquei os slides no Moodle, né? Os slides já estão disponíveis para vocês lá. Já viram isso, né? Então, os slides estão já disponíveis para vocês. Ah, uma coisa importante, pessoal, importante, antes que eu me esqueça. Já desde ontem, essa disciplina conta com um monitor, tá? Um monitor que eu vou escrever aqui, é o Rafael Truppel. Tá? Então, ele é muito legal e ele ajuda tanto na questão das, das dúvidas, né? Tirar dúvidas, também ajuda muito na confecção de gabaritos dos exercícios, tá? Depois ele vai mandar um e-mail para vocês se apresentando, ele coloca lá o e-mail dele, tá? O WhatsApp dele também. E é uma pessoa muito acessível, muito legal, um excelente aluno de administração, deve se formar em breve, né? E fica também à disposição, além de mim, é claro, né? Para vocês também, eventualmente, para tirar dúvidas, e também me ajuda aí na confecção dos gabaritos, que depois ele posta para vocês aí no Moodle, tá? Então, fiquem já com essa informação, tá? Eu acho que agora só falta um item ali na secretaria do curso e já vai estar tudo certo para ele já poder estar à disposição de vocês, tá? É um garoto muito legal. Tá? Bom, então voltando aqui. Então, a partir das demonstrações de resultado de exercício, nós vamos poder conseguir também entender como é calcular, né, o ciclo de caixa e o ciclo operacional. Por exemplo, a primeira fórmula aqui, ó, prazo médio de estoque de matéria-prima. Então, vou lá na demonstração de resultado, né, e calcular o saldo médio. Na verdade, eu tenho que ter pelo menos 2 anos, né, 2 ou mais anos para calcular essa média aqui, obviamente. Né, uma média só pode ser de 2 ou mais períodos, perdão. Pode ser período, pode ser ano, pode ser mês, pode ser semanas, né? Usualmente são anos. Mas nós vamos fazer exercício sobre isso, isso vai ficar mais claro para vocês. Né? O saldo médio. O consumo anual, o pagamento por essa matéria-prima. Aí eu multiplico por 360 se eu estiver calculando em ano. Vai ter um exercício que nós vamos calcular isso por trimestre. Então eu multiplico por 90, né? E assim vai. Mesma coisa, o prazo médio de fabricação, ó, saldo médio dos produtos em elaboração. Está lá na minha demonstração. O custo de produção anual está lá nos meus resultados. Prazo médio de produtos acabados ou prazo médio de vendas. Ó, valor médio dos produtos acabados e o custo da mercadoria vendida, o custo dos produtos vendidos. O valor médio, também aqui, o prazo médio de estoque do produto acabado, pode ser também por essa ótica, né? O valor médio dos estoques de mercadorias e o custo da mercadoria vendida. Isso é muito importante para lojas, né, empresas comerciais. O valor médio de duplicatas a receber e vendas anuais a prazo. E não está aqui nesses slides, mas dá para calcular também o prazo médio de pagamento ao fornecedor, né? O valor médio das duplicatas a pagar dividido pelo custo, ou pela custo da mercadoria vendida, ou pelo custo total de pagamento ao fornecedor.
Né? Notem que em cima eu tenho um valor médio, embaixo eu tenho um valor no ponto. Isso matematicamente isso é importante, porque na verdade eu estou calculando ao calcular isso aqui, né, eu estou calculando a partir da média das duas médias, por exemplo, 2018 e 2019. Então eu calculo uma média, mas calculo o custo total da mercadoria vendida em 2019. Aí eu, né, multiplico por 360 e consigo entender qual foi em 2019 o saldo médio de estoque de mercadoria, por exemplo. Certo? Mas isso vai ficar mais claro a partir do momento que eu já disponibilizar a lista de exercícios para vocês, que eu vou fazer já no máximo até amanhã, tá bom? Eu vou reformular ali os exercícios e no máximo até amanhã ela vai estar disponível para vocês. Ok? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Alguém acordou? Vocês me dão 2 minutinhos só? 2 minutinhos eu já volto, ok?
Olá, pessoal, retornando. Desculpem a interrupção, mas isso faz parte um pouco do dos novos tempos, né? Ontem à tarde nós tivemos uma reunião de vários professores, era uma avaliação do semestre anterior, e uma coisa ficou clara, né? Tanto para nós professores quanto para vocês estudantes, a universidade invadiu a nossa casa, né? A universidade invadiu a nossa casa. Invade a casa de vocês, né? E vocês também têm as coisas de vocês, alguns, né, acho que nem tanto na manhã, mas à noite, né? Alguns são pais, alguns são mães, né? Tem pais, tem, né? Vocês têm pais, têm mães, têm família, né? Então invade aí e invade aqui também, né? Então, é um, né? E é um espaço agora compartilhado, né? Então você já conhece um pouco da minha casa, né? Então é um pouco dos novos tempos, né? Dos tempos modernos. Já que eu não uso nenhum filtro aqui, né? Tem alguns filtros, né? Em alguns programas, o Skype tem, né? Acho que o Google Meet também tem alguns filtros ali para a gente não, mas eu não tenho problema com isso. Então, mas o trabalho entra na casa da gente, e entra com o ônus e o bônus, né? Enfim, sigamos. Vamos lá, então? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida? Sim, no Zoom. Eu nunca usei o Zoom para dar aula, sempre faço aqui pelo Moodle. Acho. ah, Até pelo espaço de armazenamento para gravação, mas eventualmente, se um dia o Moodle falhar, eu vou mandar um link para vocês no Google Meet, tá? Em algum lugar assim, a gente se vira ali. Tá bom? Então vamos lá, vou preparar minha calculadora aqui. Que agora nós vamos começar a calcular algumas coisas aqui. Uma pergunta bem boba, embora eu já saiba a resposta, mas todos vocês obviamente já fizeram matemática financeira, e vocês fizeram a matemática financeira com HP12C? Não, né? Oi? Eu não entendi. Entendi, Jéssica, entendi. Eu te pergunto pela HP12C porque é uma calculadora financeira, né? E é a calculadora financeira mais popular e mais usada no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, né? Eu queria que vocês respeitassem a minha calculadora HP12C, porque a minha calculadora HP12C é mais velha que todos vocês, tá? Ela é de 94. Então, ela é mais velha que todos aqui. E que acho que eu acho uma pena os professores não fazerem isso lá da matemática, porque eles não sabem operar mesmo a HP12C, né? E acho uma pena isso. Olha, Mayara, tem bons cursos de operação com HP12C, sabe? Às vezes até disponíveis. O próprio manual dela, que tem disponível em PDF na internet, só você buscar no Google, ele já ajuda muito, sabe, a usá-la. Para vocês terem ideia do, do que é HP12C, em 1987, né, vocês não eram nascidos, a HP anunciou que iria parar de produzir essa calculadora.
Então, naquele ano, ela recebeu 1 milhão de cartas do mundo inteiro pedindo para que não parasse de produzir. Claro, por que ela ia parar de produzir? Para lançar uma outra calculadora cuja única diferença seria um pouco mais de memória. Ah, eu já contei essa história? Uma coisa de professor quando chega a certa idade é repetir histórias, né? Porque a mente da gente já está ocupada com outras coisas, né? Repetir história. Cabe aos estudantes sempre rir da mesma história, da mesma piada, mesmo que já a conhecem, por, porque vocês ainda não passaram na disciplina. Então cabe a vocês rirem como se fosse a primeira vez. Tá bom? Então, né? Então essa é uma das tarefas dos estudantes. Ah, professor, você nunca contou essa história, que engraçada, que legal. Ah, é verdade. Tá? Então cabe aos estudantes isso, sabe? Fingir surpresa, sabe? Por quê? Porque a gente chega em certa idade, pessoal, eu já estou com 50 anos. A gente chega em certa idade, eu já não sei nem o que eu almocei ontem, né? Ok? Então, então tá, que bom que eu já contei essa história, já falei da HP12C, então vamos em frente, né? Não necessariamente, aí a pergunta da Stephanie, sim, ó, não necessariamente, Stephanie, não vamos precisar dela. Seria muito útil, sabe? Porque você já faz alguns cálculos diretamente. Especialmente alguns cálculos que nós vamos fazer ali em estoques, né? Mas não necessariamente. Qualquer calculadora científica dá conta do que nós precisamos. Mas a HP12C é uma calculadora que eu costumo dizer que é para a vida, né? Assim, eu já vi a HP12C com vendedor de carro, com vendedor de seguros, com, com gerente de banco, né? Com colegas que trabalham em ações, mercado de ações, com investimentos. Então, assim, a HP12C ela realmente é muito útil. Tá? Mas não precisa ter para fazer essa disciplina. Assim como vocês passaram em matemática financeira também sem a necessidade de comprar. Porque aí essa história eu não contei, tá? Vou contar uma história que eu não contei. Quando eu fiz a disciplina de matemática financeira, o meu professor na época ele já está aposentado, esqueci o nome dele. E ele, vocês sabem que a disciplina de matemática financeira é um código MTM, né? Então ela vem lá da matemática. E ele havia acabado de fazer concurso e o departamento de matemática designou ele para dar matemática financeira, que ele não sabia absolutamente nada. Então o que ele fez? Ele fez um vestibular para administração, passou em administração, cursou administração, para entender o que era finanças de fato, para entender como lecionar a matemática financeira. Então, tanto que ele tem um livro excelente de matemática financeira, né, com HP12C, né? É um livro feito pela a própria UFSC, né? Na própria editora da UFSC. E quem tiver interesse, é um livro que não é caro, tá? Eu vou só ver o nome para vocês aqui. Tá? Porque aí, né, já já pode ser interessante para quem tem a calculadora e quer, às vezes, renovar alguns conceitos. O professor Fernando Guerra, tá? Ele já está aposentado. Ele foi meu professor de matemática financeira. Então ele tem esse livrinho, Matemática Financeira com HP12C, que é muito bom e que ajuda muito para quem tiver a calculadora e aprender a operá-la. E vamos lá, vamos em frente. Bom, vocês sabem que um problema bastante sério que nós temos em economia e finanças é a inflação. Inflação, em alguns slides vocês vão ver que o Asaf Neto ele dá bastante destaque à questão da inflação, porque a inflação ela retira o poder de compra do dinheiro, ela é a perda do valor do dinheiro. Eu vou voltar a falar isso quando a gente for falar de administração de caixa, porque obviamente o dinheiro mantido em caixa é um dinheiro que está, né, perdendo valor, porque a inflação
ela corrói, né, o poder de compra do dinheiro. Vocês, né, com essa vida mais caseira que todos estamos levando, vocês têm, né, vocês também têm ido aos supermercados, têm ido às compras, às feiras, e vocês têm notado que alguns produtos estão mais caros, não tem notado isso? Não tem tido essa percepção, né? Pelo menos para alguns produtos, carne, por exemplo, ficou bem mais cara, né? Né? O ano passado teve a questão do arroz, que subiu bastante, né? Então, quando na verdade existe um aumento eventual, por exemplo, olha, a carne subiu porque houve um superaquecimento da demanda, mas depois ela volta ao normal, isso não é inflação. Inflação é quando se persiste. E aí, quando vocês têm essa percepção, que vocês vão ao supermercado, e como disse aqui o Renan, ó, meu dinheiro não está valendo nada, e vocês têm essa percepção no mercado, no supermercado, então isso implica dizer que a gente está vivendo uma inflação mais alta do que a gente viveu há alguns anos, né? Como eu sou da geração que viveu a hiperinflação no Brasil, né, que a gente viu inflação de 100, 200% ao mês, né, a gente acha isso aqui ainda ok, mas não está nada ok não, está bem complicado. Ok? Mas essa percepção, ela não é só minha, ela, né, na verdade, né, ela tem sido ah, 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 é, de todos, né? E o que ele diz aqui sobre situações nas quais a economia está com inflação, né? Existe inflação. Aí as variações no preço dos fatores de produção, ou seja, a variação no valor do salário, a variação no preço dos insumos para produzir, nas mercadorias para serem vendidas, elas vão determinar necessidades também crescentes em investimento em capital de giro. Então, por mais paradoxal que possa parecer, numa situação de inflação onde o seu recurso, o seu dinheiro vale, né, vale menos, e na verdade o ideal seria deixar esse dinheiro aplicado em alguma conta no mercado financeiro, alguma aplicação no mercado financeiro que fosse render alguma coisa, né? Mas o que acontece aqui? Essa, esse aumento, muitas vezes desproporcional no custo, né, dos fatores de produção, ou seja, trabalho, matéria-prima, né, o próprio capital, ou seja, taxa de juros, vão fazer, vão levar a necessidades cada vez maiores de investimento em capital de giro. Em situações com pouca inflação, não. E como eu disse para vocês, nós moramos num mundo de taxas de juro positivas, ou seja, nossas taxas de juros são acima de zero. A não ser hoje a exceção Japão e Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul já tem taxas de juros negativas. O que implica dizer que se você for lá para a Coreia do Sul agora, pegar dinheiro emprestado por um ano, no final do ano eles te pagam um pouco mais porque a taxa de juros é negativa e quem tem que te dar dinheiro é o banco, né? Não você para o banco. Então, a questão de manter recursos em capital de giro, o objetivo é sustentar a atividade e financiar a atividade operacional da empresa. Só que lembre-se sempre dessa frase aqui que está no meio, pessoal. Olha essa frase que eu estou aqui com a bolinha vermelha aqui, ó. O capital de giro é composto por valores depreciáveis perante a inflação e constitui-se no grupo patrimonial menos rentável. Então, capital de giro são itens com pouca ou nenhuma rentabilidade. O dinheiro que está em caixa, né, ele rende zero. A inflação é 2%, o rendimento dele foi menos 2%. Porque, na verdade, um outro parênteses que eu devo fazer aqui na aula agora, nesse momento, é o seguinte: toda vez que eu for falar de taxas de juros, eu estou simplificando um raciocínio que vem lá da teoria econômica, da teoria monetária, e eu estou falando de taxas de juros reais. Taxa de juro real é a taxa de juros menos a inflação. Então, se a taxa de juros em um país é 4% e a inflação é
3%, a taxa de juros real é 1%. Ok? Ok? Tá? Então, isso é interessante para vocês terem isso em consciência. Lembre sempre, eu preciso de ativo circulante, preciso de capital de giro? Sim. É um bom investimento? Não, não é. Ok? Porque é um grupo patrimonial menos rentável. Né? Ok? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para a vida pessoal de todos nós. Muitas pessoas gostam de carros, né? Eu gosto de carro novo, gosto de comprar carro novo, mas carro é o pior investimento que tem do nível pessoal, né? Te falo. Porque o carro perde valor, né? Tirou da concessionária, a participante extra não fez matrícula e quer participar, né? Sim, mas tem gente que colocaria, né, Maiara, o carro é um investimento. Claro que não é, é um gasto tremendo, né? E por quê? Você tira o carro da concessionária. Aliás, eu vou fazer essa pergunta para vocês, fazer essa brincadeira agora. Né? Isso às vezes eu faço na pós-graduação, mas eu vou fazer essa brincadeira com vocês. Por que que ao sair de uma concessionária, você vai lá, junta o seu dinheirinho, né, compra um carro, ah, né, compra um carro e ao tirar o carro da concessionária, o carro já vale 15 a 20% menos do que você pagou por eles. Por simples, andou 3 metros depois da loja, ele já vale menos. Por quê, pessoal? Alguém sabe por quê? Tem alguma coisa a ver com a tabela FIP? Não. A tabela FIP só mostra que isso acontece de verdade, né? Mas como? Eu comprei o carro, passei por toda a concessionária, ele já vale menos, não houve depreciação nenhuma, andei 2 metros. Né? Só andei 2 metros, né? Juros infinitos no Brasil, Renan também tem razão. Brincadeiras à parte, pessoal, vocês sabem que isso foi tema de prêmio Nobel. Um professor de economia da Califórnia ganhou o prêmio Nobel em economia, o George Akerlof. Identificando isso, né? O Akerlof havia feito o seu doutorado em Nova York e foi contratado por uma universidade da Califórnia. Isso nos anos 70. E quando ele chegou na Universidade da Califórnia, né, ele recém-casado, com um novo emprego e tudo mais, então ele disse que a primeira coisa que ele identificou é que em Los Angeles ele ia precisar de um automóvel. Não, também não, Rafael. A primeira coisa que ele identificou em Los Angeles é que ele ia precisar de um automóvel. E assim, no primeiro e segundo dia de trabalho dele, um colega de universidade perguntou para ele qual era a área de pesquisa dele. Como que ele estava pesquisando era preço de carro usado, ele falou assim, estou pesquisando preço de carro usado. E disse que o colega virou as costas, foi embora, achou que esse era um tema pouco importante. Mal sabia que o Akerlof ganharia prêmio Nobel 20, 30 anos depois. E ao pesquisar o preço de carro usado e comprar um carro usado, com recém-empregado, né, professor começando a vida, etc, e tal, numa nova cidade, recém-casado, ele comprou um carro usado. Só ao pesquisar preço de carro usado, ele teve um insight e ele escreveu um artigo que é muito famoso em finanças e economia, tanto que ele ganhou o prêmio Nobel, chamado Market for Lemons. Lemons, o limão, né, em inglês, no inglês americano, é o abacaxi. Né? Lemons, no inglês americano, é
o abacaxi. Quando a gente diz que um produto é um abacaxi, é um produto ruim, né? Você tem medo de, olha, esse produto pode não ser bom, né? E então ele identificou uma coisa que hoje se estuda muito, se fala muito, e foi um dos princípios para finanças comportamentais depois, chamado assimetria de informações, ou informações assimétricas, né? Ou seja, se uma pessoa compra um carro de uma concessionária e anda 2 metros, resolve vender, existe uma informação assimétrica aí. Se ela resolve vender o carro com um dia de uso, né, é porque ela tem uma informação que ela não está passando para o futuro comprador. Ou ela descobriu que o carro é realmente uma grande, né, muito ruim, alguma coisa assim péssima, ou aconteceu alguma coisa na vida pessoal dessa pessoa que ela precisa de dinheiro imediatamente. Ela pode precisar de uma cirurgia, pode ser um empresário que precisa de capital de giro. Né? Tanto que é muito comum, às vezes, o empresário precisar de capital de giro, ele vender um carro mais barato do que o carro vale, porque ele precisa de dinheiro no caixa da sua empresa. E isso criou, o Akerlof criou, na verdade, uma corrente chamada de assimetria de informações. As pessoas não têm todas as informações necessárias para tomar suas decisões. Isso vale para finanças, tem muita aplicação em finanças, porque você toma uma série de decisões sem ter todas as informações necessárias, né, ou todas as informações possíveis para tomar uma decisão. Então, muitas vezes você compra a ação de uma empresa, ou você deixa de comprar a ação de uma empresa, mas por uma decisão levando em conjuntura um histórico, né, a sua consciência, etc., etc., não necessariamente levando em consideração todas as informações necessárias para tomar aquela decisão. Então, é por isso que os preços dos carros diminuem à medida em que você tira ele da concessionária. Então, o Akerlof criou um artigo chamado Market for Lemons. É muito simplesinho, muito pequenininho, vale a pena ler se vocês encontrarem. Tá? Só um pouquinho. Tá bom, já vou lá. Mas aprende as letras comigo, hein? Ok. Eu tô vendo o vídeo que tem. Então vamos lá. Bom, agora vamos entrar aqui na aplicação do dilema risco-retorno em capital de giro. Risco-retorno, pessoal, são variáveis que andam juntas. Eu vou ligar aqui a minha câmera de caderno, ok? A minha câmera do caderno aqui. Vou fechar aqui um pouquinho. Só momentaneamente, tá? Ligar aqui. Então, risco e retorno são variáveis que andam juntas, né? Supondo aqui o risco e o retorno. Retorno, usualmente, nós vamos medir em percentual. O risco, né? Vou ter uma letra grega, o sigma minúsculo para isso, né? E vou também medi-lo aqui, por exemplo, né? Um desvio padrão, como sendo uma variável, como sendo uma medida aqui de risco. E risco e retorno vão andar assim, para qualquer ativo que a gente for. Isso também foi tema de prêmio Nobel muitos anos atrás, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um ativo como, por exemplo, a caderneta de poupança, né? Vou chamar aqui, né? Caderneta de poupança aqui, ele vai ter um risco bem pequenininho. Pode haver risco porque no Brasil, em 1990, o governo Collor confiscou a poupança da turma. Eu, por exemplo, ainda movo um processo contra a Caixa Econômica, né, tentando reaver parte da poupança que eu já tinha naquela época. Então, isso é 1990, 30 anos atrás. Então, vamos lá.
Mas o retorno da poupança, ele é muito pequeno. Na verdade, hoje ele pode ser até negativo, mas eu não vou entrar. Sim, Renan, porque na verdade durante muito tempo não foi possível fazer esse tipo de processo, né? Esses processos só foram permitidos, eu acho que há uns 10, 15 anos atrás, quando as pessoas tentaram reaver, são as chamadas perdas do plano Collor, né? Mas durante um tempo não foi possível, né? Foi 15 anos só, né? Vocês estão rindo? Eu tenho um processo que, na verdade, é um processo trabalhista da minha mãe, que ela ganhou em 87. Minha mãe já morreu. Eu já tenho a decisão final e ainda não recebi, porque eu sou herdeiro, né? Então, 87, então isso aí vai dar 34 anos. Tá? É isso. Mas vamos lá. E vamos que vamos. Então, se a gente pegar, por exemplo, algo, né, por exemplo, um fundo de ações, eu vou chamar aqui de fundo de ações, ele vai ter mais risco. Em compensação, ele tende, em determinado prazo, a gerar mais retorno, né? Então, aqui o retorno da poupança, aqui o retorno. Outros ativos mais arriscados, por exemplo, derivativos, são bem arriscados, né? Mas, em compensação, eles podem gerar um retorno ainda maior, né? Então, risco e retorno vão sempre andar juntos. Então, ativos com pouco risco, pouco retorno. Ativos com mais risco, mais retorno. Claro que, eventualmente, vocês podem encontrar uma, né, uma exceção, mas nem sempre. Mas vamos lá. Então, e qual vai ser o dilema risco-retorno aqui, no caso de capital de giro? O risco, pessoal, é o risco de solvência. Você já sabe que se a empresa não tiver capital de giro, ela não tem como pagar o seu fornecedor, ela não tem como pagar o seu funcionário, ela não tem como pagar a sua energia elétrica, ou pagar a conta de água, etc. Né? Pagar as coisas que ela precisa para financiar o seu ciclo operacional, ou seja, pagar as contas do dia a dia. Só que, se ela tiver muito recurso em capital de giro, ela vai ter pouco risco, mas em compensação vai ter pouco retorno, porque muito recurso em capital de giro. Você já sabe que giro é um item pouco ou nada rentável, logo ela então não vai ter retorno, ok? E assim como lá, vocês já devem ter feito às vezes, esses simulados sobre investimentos, coisas assim, né? Você pode ter uma postura conservadora, ou seja, deixar bastante dinheiro em capital de giro, né? E, consequentemente, correr pouco risco, mas também ter pouco retorno, né? Ou ter uh, uh, né, pouco recurso, pouco ou nada dinheiro em capital de giro, ter mais retorno, mas em compensação correr mais riscos. Aí eu pergunto para vocês, semana passada o Conselho de Política Monetária aumentou a taxa de juros. Se vocês fossem administradores financeiros, se vocês trabalhassem, alguns de vocês, né, devem fazer parte da Ação Júnior, e uma empresa pergunta para vocês ali na Ação Júnior, tá, devemos ter mais ou menos recursos em giro agora que a taxa de juros aumentou? O que vocês responderiam? Hein, pessoal? O que vocês responderiam? Vocês devem ter mais ou menos recursos em capital de giro, sendo que na semana passada a taxa de juros básica do Banco Central aumentou para 4,25% ao ano. Era 3 e pouquinho, né? Era 3,5. Menos, né, Maiara? Exatamente. A Maiara está correta.
né, menos recurso em capital de giro, né? Porque na verdade você vai ter outros itens correndo. Por outro lado, agora a questão também tornou-se o seguinte: você na verdade, Mayara, você vai ter agora um outro dilema. Mais risco, correr mais risco nesse caso para o administrador financeiro significaria ele ter que ter acesso ao mercado financeiro para conseguir dinheiro. Então, se uma empresa coloca muito recurso em capital de giro, ela não precisa ir ao mercado financeiro pegar dinheiro emprestado, né? Só que agora o dinheiro vai ficar mais caro. Com o dinheiro mais caro, ele vai pensar duas vezes em fazer isso. Então, na verdade, ele vai ter um outro dilema aí. Ele vai colocar menos, porque capital de giro rende menos, mas em compensação, né, caso ele precise de dinheiro, ele vai ter acesso a um dinheiro mais caro, porque a taxa de juros aumentou. Claro que não é bem assim, como eu estou simplificando, estou generalizando, porque obviamente tem empresas que têm acesso muito fácil ao mercado financeiro e conseguem taxas de juros muito, muito baixas. E tem empresas que têm tanto acesso ao mercado financeiro que criaram seus próprios bancos. Banco Votorantim, próprio Banco General Motors nos Estados Unidos nasceu dessa forma. Algumas empresas criaram seus próprios bancos, então conseguem ter acesso a recursos, né, a curso de mercado. E vamos lá, vamos ver como isso aqui funciona num exemplo bem claro. Esse exemplo aqui mostra 3 níveis de aplicação de capital de giro. Ele dá a resposta aqui no slide, mas eu vou fazer no caderno, porque eu acho que isso fica mais interessante para vocês acompanharem, tá? Eu vou só aproveitar agora, pessoal, fazer um outro parênteses e vou fazer a chamada aqui, tá? Salvando o nome de vocês aqui. Fiz um print aqui, tá? De todos que estão aqui. Tem 36 aqui agora nesse momento, tá? Então, vamos lá. Então, ele mostra, olha, 3 situações de aplicações em giro. Onde é verdade, eu tenho um capital de giro líquido aqui mais baixo e aqui um pouco mais alto. Nós vamos ver as consequências disso. Eu vou fazer o exercício só levando em consideração esses dois extremos, tá? Baixo e alto, para vocês entenderem a lógica do que está aqui. Então, na primeira situação aqui, ele tem um ativo circulante de 800, um ativo permanente de 1.200.000, e um passivo circulante exigível longo prazo patrimônio líquido, aqui que obviamente também vão somar 2 milhões. Aqui uma outra estrutura patrimonial. Tá? Que foi? Quer se exibir? Ó, dá oi para todo mundo. Oiê! Tá? Tá todo mundo te vendo fazendo isso com a boca. Tá? Vai lá. Pega ele. Ai, meu Deus. Cuidado para não cair. Então vamos lá. A partir daí, a gente tem algumas considerações. Folha nova. Não, depois agora não posso. A gente tem algumas considerações a fazer. Então a gente tem algumas considerações a fazer aqui. Vamos partir do pressuposto que todas essas estruturas levaram um lucro operacional bruto de 1 milhão. Sendo que, olha, eu vou fazer esse exercício aqui na mão, não precisa se preocupar em entender o que está aqui, tá? 15%, a taxa de juros é 15%, 20% é de longo prazo, 15% é de curto. Já falei para vocês que taxas de juros são diferentes, né? Tá? Taxas de juros são diferentes de acordo com... Então, vamos aqui fazer aqui. Eu vou só desligar minha webcam.
e vou só fazer uma coisa aqui. Eu vou primeiro só copiar aqui, olha, na situação baixa, então temos aqui o passivo circulante 400 mil, o exigível longo prazo 600 mil. Tá, agora sai daqui. Ó. Depois imprime um desenho. E 1 milhão. Na situação alta, o passivo circulante é 520 mil, exigível longo prazo 780 e o patrimônio líquido 1 milhão e 300 mil. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ele diz que nos dois casos o lucro bruto, é 1 milhão. Ou seja, o lucro operacional, que é o lucro das operações da empresa, né? Obviamente ainda não calculamos o lucro líquido. O lucro líquido vai ser calculado a partir, né, das despesas financeiras e do imposto de renda. Eu não sei se ele disse ali na apresentação qual era o valor do imposto de renda. 40%. Tá. Então, imposto de renda, 40%. Então vamos para a situação onde ele chama ali de investimento baixo em capital de giro. Vamos lá. Olha só o que vai estar acontecendo aqui. O lucro bruto é 1 milhão. Deixa eu fechar aqui, fica mais fácil para vocês verem. O lucro bruto é 1 milhão. Depois, primeira coisa que a gente faz, pessoal, é tirar as despesas financeiras. Vocês aprenderam isso em contabilidade, né? Então, eu tiro a taxa de juros de curto prazo. A taxa de juros de curto prazo é 15%, né? Então, era isso mesmo? Agora não. Isso. 15%, 15% do quê? Do passivo circulante, porque é o passivo circulante que mostra minhas minhas dívidas de curto prazo. Então, 15% de 400 mil, 60 mil. E a taxa de juros de longo prazo é 20% sobre o exigível, né, que é 600 mil. Então, o exigível de longo prazo, 120 mil. Aqui a gente tem o lucro antes do imposto de renda. Então, 1 milhão menos 180 mil, 820 mil. E aí a gente tira o imposto de renda, que é 40% no caso, que já foi estabelecido, né? Então, 40% de 820 mil, 328 mil. Temos, então, um lucro líquido, ou seja, o resultado final da empresa, o que de fato sobra para ela, que vai ser igual a 492 mil. Esse é o lucro líquido. Só que eu falei para vocês lá no primeiro dia de aula, na semana passada, não nos importa apenas o cálculo dos valores de lucro simples, né? Você dizer para um financista que ele vai lucrar 1 milhão não quer dizer absolutamente nada. O que importa para a gente é o retorno. E aqui eu vou apresentar para vocês uma nova variável que é o ROI, que é o retorno sobre patrimônio. Tem essa sigla em inglês, que é Return on Equity, mas é retorno sobre patrimônio. E quem que vai ser o retorno sobre patrimônio nesse caso? É o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Como o patrimônio líquido nesse caso ele é 1 milhão, né? Qual vai ser o retorno aqui? 49,2% sobre o patrimônio. Notem que, vou colocar até aqui em vermelho, o capital circulante líquido
que é ativo circulante menos passivo circulante, nesse caso é 400 mil. Isso vai ser importante para a gente comparar ali depois. Aí a situação na qual o Assaf chama ali de investimento alto ali em capital de giro. Partindo do mesmo lucro bruto. 1 milhão. Então vocês já estão notando uma coisa, que lá em Finanças 2 vocês vão estudar com mais com mais dedicação, né? Aí, mesmo que duas empresas operacionalmente sejam iguais, a sua estrutura de capital vai importar e vai definir o seu lucro líquido. Estão vendo aqui? E vamos ver agora. Dadas as mesmas condições, né? Isso que o exercício nos mostra, embora seja um exercício de capital de giro, mas tem a ver com toda a questão de estruturação da empresa, vai repercutir aqui, olha. Né? Operacionalmente elas são iguais, mas como suas estruturas de patrimônio são diferentes, uma tem mais passivo que outra, tudo mais, né? Isso também vai apresentar diferenças ali no seu resultado. Então a taxa de juros de curto prazo é 15% sobre o passivo circulante. Então 15% de 520 mil, 78. O outro é 20% de 780 mil, 156 mil. São as dívidas, né? Patrimônio passivo circulante e exigível a longo prazo. Então, o lucro antes do imposto de renda vai ser o 1 milhão menos 78 mil menos 156 mil. 766. E o imposto de renda vai ser então 40%, 306.400. Logo, o lucro líquido então vai ser 459.600. É menor do que esse lucro líquido anterior, mas para o financista vai interessar o retorno, que nesse caso aqui, o patrimônio líquido mudou para 1.300.000, né? Então isso aqui dividido por 1.300.000 vai dar 35,35%. Obviamente, já deu para perceber que essa situação aqui é preferível a essa, dadas as mesmas condições vigentes, né? E dada essa estrutura de capital que as empresas apresentavam. Quem que vai ser o capital circulante líquido aqui? Eu só vou voltar aqui à apresentação que eu não lembro o valor ali. Lá, ativo circulante menos passivo circulante. Então, 1.400.000. É 1.400.000 menos 520 mil. 880. Então, notem que aqui a empresa tem mais recursos aplicados em giro que aqui. Em compensação, aqui ela vai ter maior retorno. E é esse o objetivo da administração financeira, né? É aumentar esse retorno. Então, um administrador financeiro, tendo que escolher entre duas situações, ele vai optar por essa aqui, pois essa é a que traz o maior retorno para a empresa naquele, né, dadas essas condições de contorno, taxa de juros e tudo mais. Ok? E mostra para a gente realmente, olha, muito dinheiro aplicado em giro, aqui ele corre menos risco. Em compensação, também vai ter menor retorno. Aqui ele vai correr mais risco. Que risco que se corre aqui, pessoal? Risco de inadimplência, risco de não ter dinheiro para pagar as suas contas. Em compensação, vai optar por maior retorno.
Mas, obviamente, que mais risco, mais retorno, lembrando que ah, o retorno pode ser, inclusive, negativo, pois há perdas, né? Já contei aqui essa história, mas ali o caso da Sadia é um caso emblemático. A Sadia, produtos alimentícios, né? A Sadia tinha boa parte do seu capital financeiro, do seu capital estava investido em derivativos ali em 2008. Então, quando eclodiu a crise de 2008, que é uma crise que até hoje nós temos repercussões dela, quando eclodiu a crise de 2008, a Sadia quebrou. Simplesmente porque ela estava muito alavancada, muito endividada em derivativos, e tinha muitos ativos, muito dinheiro, né, aplicado em itens altamente arriscados. E, consequentemente, ela foi comprada pela Perdigão. Hoje chama-se Brasil Foods, né? Vocês já viram algum filme sobre a crise de 2008? Já viram alguns filmes? Tem um filme muito legal no Netflix. Eu sei, o nome em inglês é The Big Short, A Grande Aposta. Inclusive o Richard Thaler, que foi um professor que ganhou o Nobel em Economia, ele participa do filme, numa hora lá no cassino, numa cena no cassino. Tá? Veja, eu creio que esse filme tem no Netflix. Maiara pergunta, professor, pode falar qual o risco de cada um? Na verdade, eu não estou mensurando aqui o risco, tá, Maiara? O risco, ele está aqui nessa diferenciação nessa diferença que existe nos dois casos entre o capital circulante líquido. Então, capital circulante líquido maior implica mais dinheiro em caixa. E isso vai ter menos risco. Em compensação, a empresa vai ter menos retorno. Capital circulante líquido menor ou até negativo, a empresa vai ter mais risco. Por exemplo, se ela não tiver como pagar a conta de energia que vence amanhã, ela tem que pegar dinheiro emprestado ou fazer uma dívida com a empresa fornecedora de energia. Ela vai correr mais risco, mas em compensação ela vai obter maior retorno. Ok? Tem um documentário também no Netflix chamado... A tradução é horrorosa, né? Trabalho Interno. Esse documentário foi Oscar 2009, tá? Tá no Netflix. Tá? Vale a pena ver, chama-se Inside Job. E para mim, o mais clássico desses, filme, né, não documentário, é o Grande Demais para Quebrar. Esse eu acho que não tem no Netflix. Ok? Então, aqui como eu estava demonstrando para vocês, né, aqui, claro, ele faz o mesmo cálculo, vocês podem refazer isso, vocês têm acesso aos slides, né? Então, só que ele não define aqui o que é o retorno sobre patrimônio, tá? É Return on Equity, que é lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? Então, claramente aqui o retorno vai ser maior. Para um financista, né, um tomador de decisões em finanças, ele só olha essa linha aqui. Ok? Então ele diz aqui, olha, quanto maior a participação do capital de giro sobre o ativo total, menor será a rentabilidade da empresa. Você já sabe, capital de giro são itens, né,
pouco rentáveis, ou às vezes até com rentabilidade negativa. Então, quando uma empresa adota uma postura de maior risco, com menor giro, ela consegue oferir retorno maior, mas ela, se tiver que acessar o mercado financeiro, ela vai ter que pagar juros por isso, né? Ok? E esse tema, risco-retorno, ele então pode ser enfocado em função da participação dos investimentos em itens circulantes, ou seja, quanto que eu tenho em itens circulantes em ativo total. E isso é muito importante, porque, claro, nenhuma empresa quer só itens circulantes. As empresas querem ativo que gerem retorno a elas, ok? Eu vou parar por aqui, porque financiamento de capital de giro é o nosso próximo tema teórico e com o qual nós vamos terminar capital de giro. Né? Então, vocês já sabem, a próxima aula é uma aula assíncrona, e vocês sabem que as aulas assíncronas são momentos para os quais vocês se dedicam a realizar os exercícios, a tentar fazer os exercícios. Existe um artigo científico também que eu coloquei ali no Moodle sobre o capital de giro, que ele é muito interessante para vocês, né, lerem, e vocês conseguem ler facilmente, mostrando essa relação entre a importância do capital de giro e a rentabilidade e retorno. Né? Um artigo bem simples, nada difícil de ler, assim como aquele outro primeiro, que é a função financeira da empresa. Né? Mas eu vou retomá-lo sempre. Ok? Então, com esses, tanto com a questão de ciclo operacional, ciclo de caixa, e o cálculo a partir das demonstrações de resultado de exercício e também dos balanços, a gente tem como calcular o ciclo operacional, o ciclo de caixa, e tem também como entender o dilema risco-retorno a partir da estrutura patrimonial de uma empresa. Então, vocês já estão, inclusive, avançando na disciplina, entendendo que a estrutura patrimonial de uma empresa vai ter repercussão no seu lucro líquido. Ela vai ter repercussão no seu resultado final e, consequentemente, no seu retorno. E por quê? Porque tem taxas de juros a pagar, tem taxas de imposto de rendas a recolher sobre aquela estrutura. Então, a forma como a empresa está estruturada patrimonialmente vai ser importante. Vocês vão retomar isso com muito mais profundidade e com muito mais base teórica lá na disciplina de Finanças 2. Ok, pessoal? Dúvidas? Pois não, Lorenzo? Pode falar ou perguntar por escrito aí. Eu vou avaliar